Bom, ô Leandro, hoje eu queria dar sequência no primeiro módulo da disciplina, onde a gente está fazendo uma revisita aos princípios da mecânica rotacional. Né? Uma revisita porque são assuntos que já foram abordados em disciplinas de física, disciplinas de estática, de dinâmica, só que a gente está particularizando esse assunto ao contexto de máquinas elétricas. Então, né, nas disciplinas de física, de mecânica, por vezes né, os modelos que regem a cinemática e a dinâmica dos sistemas rotativos, eles são generalistas, servem para qualquer sistema rotativo, só que agora a gente precisa particularizar para a máquina elétrica. Tá? Então, assim, eu até falo que é uma revisita e não necessariamente uma revisão, porque vai ter muita coisa nova. Ok? E na aula de hoje eu queria abordar com vocês o comportamento dinâmico, a descrição do comportamento dinâmico do eixo mecânico, da máquina. Quando a gente menciona na engenharia sobre comportamento dinâmico de um sistema, né, ou regime dinâmico, a gente está se referindo ao intervalo de tempo onde há variação de energia do sistema. No caso do nosso eixo mecânico, né, da máquina elétrica, você tem toda uma massa ali que rotaciona. Né? Então, você tem aquele corpo com energia cinética, né, caracterizada pela sua velocidade, ao meio de J ômega 2, e a gente vai ver como variar essa energia cinética, ou como variar a velocidade do eixo, que é uma das coisas que nós teremos que fazer para controlar o deslocamento de corpos no espaço com a nossa solução mecatrônica. Bom, então, para descrever esse comportamento dinâmico, existe uma lei física muito consolidada, que é a segunda lei de Newton, aplicada a sistemas rotacionais. Esse vai ser, então, o assunto da aula de hoje. Bom, então, o que essa segunda lei de Newton nos diz, né? Que se você tiver um corpo que pode rotacionar em torno de um eixo, a, a dinâmica de rotação vai ser ditada pelo torque resultante da ação dos vários agentes presentes no eixo. Então, cada um dos agentes presentes em um eixo mecânico vai impor um torque. A gente vai. Vou desenhar aqui o eixo para a gente conversar com desenhos, eu acho que vai ficar mais fácil de se fazer compreendido. Então, está aqui o rotor da máquina elétrica, né, a peça que rotaciona na máquina. Ele tem duas pontas de eixo. Tá? Tipicamente, aqui na segunda ponta de eixo, a gente instala um ventilador, né, se for uma máquina autoventilada, tá? Ou sensores. Tá? Você pode colocar aqui um encoder também para poder medir posição angular e dela, né, se calcular a velocidade angular do sistema. Tá? Então, essa segunda ponta de eixo, ela é destacada, né, a essas funções.
Na primeira ponta de eixo aqui, a gente vai acoplar a carga mecânica do cliente, né? E, inclusive, a carga mecânica é a razão da gente construir a solução mecatrônica, né? Porque na carga mecânica que a gente vai caracterizar, né, ou a gente vai fazer dinheiro, literalmente, né, onde você vai ter o produto processado, ok? Então, aqui a gente vai ter a carga do cliente, né, tem um acoplamento entre os dois eixos, você compra de fabricantes distintos, vai ter uma pecinha de acoplamento, vai ser essa aqui, e aqui desse lado azul a gente vai ter a carga mecânica do cliente, né, e tem uma infinidade de cargas mecânicas, né? A gente pode considerar aqui, por exemplo, uma carga que é bem didática de ser apreciada, né, nesse primeiro contato aqui com as máquinas elétricas, é o içamento, né, tão presente em pontos rolantes, né? O içamento é usado para poder levantar cargas, né, tirar cargas do chão, né, e que é uma atividade muito demandada em ambiente industrial, em ambiente agropecuário. Veículos também, quando você se desloca, né, contra o campo gravitacional, subindo e descendo o morro. Então, a gente vai ter essa carga mecânica aqui do cliente. Digamos que aqui ela tem um cabo de aço, né, e a gente vai içar uma massa qualquer, tirando essa massa aqui do solo. Então, quando a gente estiver realizando essa atividade de içamento, nós perceberemos que a massa do planeta vai exercer uma força sobre a massa, né, que caracteriza a nossa carga mecânica, né, e essa força é o peso, né? Esse peso vai ser transferido aqui pelo cabo de aço, né, e ele vai ser aplicado aqui na ponta do dromo, que é esse cilindro azul, né? E aí o que nós observaremos? Com essa força-peso aplicada aqui e um dado braço de alavanca, ou seja, essa força-peso está aplicada aqui numa extremidade do corpo, né? E o corpo pode rotacionar em torno desse eixo aqui, ó. Tá? Então a gente vai perceber um efeito de torque, né? Se a gente visse o sistema de frente, né, o dromo aqui de frente, ó, esse dromo azul, a gente está aplicando uma força que é igual à força-peso da massa aqui. O corpo, o dromo, né, possui um grau de liberdade, ele pode rotacionar em torno desse eixo, né, que é o eixo mecânico aqui do sistema mecatrônico. E o que vai acontecer então? Né? Pela aplicação dessa força e pela presença de um braço de alavanca aqui, a gente vai promover um efeito de rotação sobre o eixo, né? Esse efeito de rotação caracteriza a atuação da força-peso. Tá? Então, a força-peso vai impor a sua vontade de fazer o eixo rodar, a sua intenção de rotação do eixo. E essa intenção de rotação é chamada de torque. Tá? Então, a gente vai ter um torque provocado aqui pela nossa carga mecânica. A gente vai chamar esse torque da carga aqui na disciplina de TL.
Tá? L porque T de torque, L de load. A literatura mundial toda usa essa nomenclatura e a gente vai usar a mesma para que vocês tenham facilidade, né, de ler artigos, de ler teses, de ler dissertações, de ler livros, né, e poder aprender com o material dos outros. Então, a gente vai ter esse torque de carga aqui, né, presente no eixo, né, essa aqui é a visão, esse desenho aqui é a visão frontal aqui do eixo mecânico, né, e a gente vai poder, então, desenhar aqui no eixo o torque de carga dessa maneira. Tá? Então, a carga está promovendo essa intenção de fazer o eixo rodar. A máquina elétrica também vai ter que promover a sua intenção de rotação. Tá? Então, no caso da máquina elétrica, essa intenção de rotação também é um torque, tá? E esse torque vai ser desenvolvido. Vou desenhar aqui o estator da máquina. O rotor é essa peça em preto, o estator está aqui por fora. O estator é a peça estática, né, que não rotaciona com relação ao referencial da Terra. Está aqui o estator. Desenhar aqui os pés da máquina, supondo uma máquina montada ou fixada sobre pés. Tá? E o que vai acontecer? Essa máquina, Leandro, vai também desenvolver a sua intenção de rotação. Inclusive, quando a gente compra uma máquina elétrica, a gente está comprando uma fonte de torque. Tá? Ela, às vezes, se menciona assim, é uma máquina de 50 cavalos, é uma máquina de 100 cavalos, é uma máquina de 1 cavalo. É comum se referir à máquina pela sua potência. Mas aquela potência ao qual a gente se refere é a potência nominal dela, é um valor específico de potência, dentre infinitos que ela pode desenvolver. E, a rigor, a máquina não é uma fonte de suprimento de potência, ela é uma fonte de suprimento de torque. Tá? Você pode ter a máquina desenvolvendo torque com velocidade angular nula no eixo. Ou seja, você não transfere potência. A potência é o produto de torque por velocidade. Então, se a velocidade é zero, se a velocidade for nula, tá, a gente ainda assim tem torque desenvolvido. Ok? Então, a máquina é uma fonte de torque. E a gente, no contexto, né, de acionamentos elétricos, a gente dá um nome especial ao torque desenvolvido pela máquina. Ele é chamado de torque eletromagnético. Que é o torque desenvolvido pela ação eletromagnética da máquina, pelo comportamento eletromagnético da máquina. Ok? Então, esses dois agentes, esses dois atuadores, ou agentes, né, que são a carga e a máquina, estão trabalhando, estão desenvolvendo os seus torques no mesmo eixo mecânico. É esse eixo mecânico aqui de rotação. E aí, a dinâmica de rotação desse eixo, né, ou seja, os sinais de velocidade angular, vou escrever aqui, os sinais de posição angular do eixo, velocidade angular do eixo e aceleração angular, eles vão ser caracterizados pelo balanço entre os torques desenvolvidos pelos agentes presentes no eixo. E como que a gente, então, caracteriza esse comportamento do sistema mecânico? Usando a segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton nos fala? Que a somatória dos torques desenvolvidos pelos diversos agentes externos sobre um eixo vai nos dar o torque de aceleração daquele eixo. Então, na teoria de dinâmica, tá, essa expressão é apresentada, né, e a gente
considera que os agentes podem desenvolver torques em quaisquer eixos no espaço. Tá? Eu posso pegar meu braço aqui, por exemplo, e fazer isso aqui com ele. Estou desenvolvendo torque com relação a esse eixo aqui, ó, fazendo ele rodar em torno desse eixo. Ó, tá? Como eu posso fazer com relação a esse eixo aqui. Ó, tá rodando com relação a um eixo diferente. Tá? Então, a gente descreve os sinais envolvidos aqui no comportamento dinâmico da máquina com notação vetorial. Tá? Só que, desculpa, no caso, a gente descreve os sinais envolvidos na dinâmica rotacional de um sistema qualquer, não só a máquina, mas um sistema qualquer que pode rotacionar, com a notação vetorial, porque o eixo de rotação sobre o qual esses corpos podem rodar, ele pode estar alinhado em qualquer direção do espaço. No caso da máquina elétrica, existe um esforço construtivo para restringir o movimento de rotação em torno de um único eixo, que é esse aqui, ó. Né, conforme eu comentei a aula passada, a máquina é montada, né, para que o seu centro de massa não tenha sua posição variada, né, e que para que você também não tenha rotação em torno desses dois eixos aqui, ó, né, que é o contexto onde a gente teria vibração mecânica, né? Então, você não pode ter rotação aqui, nem aqui, o centro de massa é constante, o único grau de liberdade que sobra é a rotação em torno desse eixo vermelho. Tá? Então, como tipicamente a gente conhece a orientação desse eixo nos estudos, nos projetos, nas manutenções que nós fazemos envolvendo máquinas elétricas, e esse eixo é fixo, né, você não precisa da notação vetorial. Tá? É um eixo fixo no espaço, os torques envolvidos ali estão na direção daquele eixo. Né? Tanto o torque eletromagnético, a máquina ela é construída para desenvolver torque só em torno desse eixo, como também o torque de carga. A carga mecânica também é montada, né? Tem uma série de cuidados de alinhamento dos dois eixos, né? De balanceamento do sistema mecânico rotativo da carga, né? Para que você não tenha vibração mecânica ou torque estabelecido em outras direções que não seja a direção do eixo de rotação. Até porque, se você criar torque em outras direções, você vai acabar estourando os rolamentos. Os rolamentos não são construídos para absorver torques em outras direções, a não ser a direção do eixo mecânico do sistema. Tá? Então, tem um esforço construtivo para que tanto a carga quanto a máquina elétrica desenvolvam o seu torque na direção de um único eixo de rotação. Então, você não precisa descrever a dinâmica desse sistema usando notação vetorial. A gente vai somente caracterizar aqui os torques envolvidos no eixo da máquina, que é um eixo previamente conhecido. E o balanço entre esses torques, a somatória entre eles, vai nos dar o torque de aceleração, que é o momento de inércia vezes a aceleração angular. Né? O pessoal da mecânica, só um minutinho. Sai daqui, sai. Vocês estão me atrapalhando. Eu estou dando aula aqui. Então, o que acontece? Existe, né, uma semelhança aqui dessa apresentação da segunda lei de Newton com a apresentação que a gente vê tipicamente em sistemas de translação, né? A somatória das forças é igual à massa
vezes a aceleração do sistema. Só que aqui a gente está mexendo, né, com sistemas que possuem graus de liberdade de translação. Né? Aqui, a gente usa a segunda lei de Newton no contexto de sistemas que possuem graus de liberdade de rotação. Aqui é o caso da máquina elétrica. Tá? Destaco que, né, todas as análises e estudos que nós temos previamente para os sistemas de translação, né, caracterizando esses sinais e analisando o comportamento dinâmico do sistema, eles podem ser extrapolados para cá. Basta lembrar, basta fazer as analogias, né? Então, as forças dos agentes externos em sistemas de translação são análogos aos torques aqui no sistema de rotação. A massa do corpo que recebe essas forças dos agentes externos é análoga ao momento de inércia, e a aceleração que o corpo adquire no movimento de translação é análoga à aceleração angular aqui no sistema de rotação. Ok? Então, a gente faz esses mesmos paralelos. Bom, no caso aqui da máquina elétrica, né, quais são os torques que se somam? Os torques dos agentes externos ao eixo mecânico. Né, se você tem um eixo mecânico aqui, você tem agentes externos, elementos externos a esse eixo mecânico. Né? E esses elementos externos são a gravidade, promovendo aqui o torque da carga, e a máquina elétrica promovendo o torque eletromagnético. Então, essa somatória de torques, né, numa apresentação simplificada, numa primeira apresentação, ela vai envolver o torque eletromagnético e o torque da carga. Né? E o balanço entre eles vai dar o torque de aceleração. Ok? Bom, nós também, o Leandro, representaremos esses sinais, já que esses torques são estabelecidos em um único eixo, tá? A gente vai fazer uma representação um pouquinho diferente daquela que é usada na dinâmica da mecânica, né? Onde o pessoal na dinâmica faz o seguinte, olha, se você quer representar um torque de um agente em torno desse eixo aqui, então, tipicamente, o que a gente faz, né? Você representa aqui um vetor, e se você botar o seu polegar da mão direita na direção do vetor, os outros dedos te dão o sentido do torque, a intenção de rotação que aquele corpo faz sobre o eixo, tá? Então, você tem que, toda hora que você vê um desenho desse aqui, ó, você tem, né, que fazer o processo, né, de colocar a mão direita e ver o sentido de rotação, tá? No nosso caso, para simplificar, nós vamos colocar uma setinha, já que é um único eixo de rotação mesmo, e a setinha já vai dizer para a gente para onde aquele agente promove, em que sentido aquele agente promove o torque que a gente vai considerar como positivo, tá? Então, né, comparado aí com os livros de dinâmica, a gente vai ter essa sutil diferença, tá? Ou seja, essa notação é que tipicamente se vê em sistemas mais complicados, com mais graus de liberdade. Essa notação aqui é que a gente vai usar no caso da máquina elétrica, que é um sistema que só rotaciona em torno de um eixo, tá? Para simplificar a nossa vida. Ok? Bom, outra coisa também, a gente, ao expressar aqui o balanço de torques dessa maneira, né, a gente está assumindo um sentido para o qual nós colocaremos um sinal matemático positivo para os torques. Então, por exemplo, aqui esse torque eletromagnético que a gente desenhou em verdinho, né,
quando a gente o desenha assim na máquina, a gente está dizendo que quando a máquina sintetizar, né, ou impor a sua intenção de rotação para cá, né, em torno do eixo, a gente vai medir esse sinal de torque com um sinal matemático positivo, tá? Por exemplo, mais 10 newton-metros. A unidade é newton-metro, ok? Então, torques nesse sentido terão sinal matemático positivo, terão seus valores com sinal matemático positivo. Então, a gente está atribuindo uma referência para a gente caracterizar torques, tá? A máquina ela pode desenvolver tanto torque positivo como negativo. No caso aqui do içamento, pelo desenho aqui da aula, quando ela estivesse desenvolvendo torque positivo, que é esse desenhado aqui, ó, a gente estaria promovendo, né, o enrolamento do cabo de aço e a subida da carga. Só que em algum momento a carga vai ter que descer também. Então a máquina também vai ter que desenvolver torque negativo. E ela desenvolve, ela é capaz de desenvolver torque nos dois sentidos, né, e com velocidades também nos dois sentidos. A gente fala que ela opera em 4 quadrantes. Tá? Mas aí, para poder, né, fazer projetos, fazer análises, nós temos que, né, como em qualquer sistema de deslocamento no espaço, a gente tem que atribuir um referencial para medir os sinais. Tá? No caso da máquina elétrica, nós então mediremos torques positivos se eles estiverem com essa orientação que está desenhada aqui no quadro que eu estou fazendo com a mão. Tá? Quando você estipula um sentido, né, positivo para o torque, geralmente, ou em alguns estudos, né, você coloca os torques de todos os agentes como sendo positivos naquele sentido. Tá? Por isso até somatória de torques. Tá? No caso de estudos de acionamentos elétricos, é comum, né, a gente colocar o torque da carga como sendo positivo, no sentido que ele tipicamente ocorre. Tá? No caso aqui, por exemplo, de um içamento, o torque de carga sempre está para cá, ó, sempre está no sentido de fazer o dromo e a carga, a carga descer, né? O dromo se desenrolar e a carga descer, sempre. Tá? Então a gente tipicamente coloca o torque de carga com valor positivo para baixo. Tá? E o torque eletromagnético, por exemplo, nesse sentido, nesse estudo, poderia ter sinal matemático positivo para cima, né? Geralmente, especialmente em modo motor, você vai ter o torque eletromagnético contrário ao da carga. Tá? Então, a gente reescreve aqui a segunda lei de Newton com essa consideração, considerando uma subtração de torques. Então, o torque eletromagnético menos o torque da carga vai dar o torque de aceleração. Né? Aqui, por exemplo, se o torque eletromagnético em um dado instante fosse desenvolvido pela máquina para subir o dromo com valor de 100 newton-metros e o torque de carga da gravidade fosse de 98 newton-metros, né, a gente veria o quê? Que são torques de sentidos opostos, o balanço entre eles dá quanto? 2 newton-metros. Né? Você teria aqui 100 newton-metros menos 98 newton-metros, então nós teríamos um torque de aceleração de 2 newton-metros, né, que é o momento de inércia vezes a aceleração angular. Tá? Logo, né, se há um valor não nulo para o torque de aceleração, ou seja, os torques dos agentes presentes no eixo não se cancelam, vai existir o quê? Aceleração angular. Velocidade do sistema vai variar. Né? Uma vez o quê? Que a aceleração te diz qual que é a taxa com a qual a velocidade mecânica varia. Certo? Então, toda vez que a gente quiser que a velocidade cresça,
né, ou reduza acelerações ou frenagens, né, nós precisaremos ter os torques dos agentes presentes no eixo diferentes entre si, tá? Bom, a máquina, eu tenho mencionado aqui, né, durante o estudo, do seu torque eletromagnético, né? E esse torque, ele é desenvolvido pela, a gente pode analisar, né, o desenvolvimento desse torque pela interação entre ímãs, tá? Por isso o nome eletromagnético. Você vai impor tensão aos terminais da máquina, tensão elétrica, vai circular corrente elétrica, essa corrente elétrica, por segunda lei de Maxwell, vai criar campo magnético e vai haver então uma interação entre o campo magnético do estator e do rotor para o desenvolvimento do torque eletromagnético. Então, por isso o nome é eletromagnético, ele nasce de efeitos eletromagnéticos. Tá? Bom, e a gente aproveita desses efeitos, né, para sintetizar o torque. Né? E como que isso é feito? Então a gente vai ter aqui a peça do rotor. Vamos ter a peça do estator. Ok? E aí, Leandro, vai acontecer o seguinte: a gente vai alimentar bobinas do estator. Vou desenhar essas bobinas aqui, que vão ter fios, né? São fios enrolados. E esses fios são lançados assim, ó, na extensão longitudinal da máquina, tá? Então, tem vários projetos de bobinagem, né? Por exemplo, mas um projeto poderia envolver isso aqui, ó. Você lança um fio, passa com ele na parte traseira da máquina e continua com ele aqui 180 graus depois, né? E aí você continua enrolando novos fios ou montando novas espiras. Bom, e aí a gente vai montar um circuito elétrico. Vou colocar aqui uma fonte de alimentação, né? Você vai ter mais espiras do que essas que eu desenhei, mas essas duas aqui são aptas a explicar o fenômeno sem carregar demais o desenho. Se eu for lançar a bobinagem completa aqui, nós não vamos conseguir ver o que eu preciso explicar depois, tá? Então a gente vai impor tensão aqui, né, na bobina, digamos seja a bobina da fase A do estator, né? E com esta corrente imposta, nós teremos corrente elétrica. Com essa tensão imposta vai circular corrente. Corrente na fase A do estator. Então essa corrente vai circular aqui, né, no condutor, aqui, né, vai circular do outro lado, vai passar aqui pela cabeça da bobina, continuar circulando aqui na segunda espira, né, e sair do segundo lado aqui, ó, e voltar para a fonte.
Tá? E o que vai acontecer com a circulação dessa corrente? Existe uma lei física chamada segunda lei de Maxwell, ou lei de Ampère, que diz que a corrente elétrica circulando em uma região do espaço cria campo magnético. Então a gente é capaz de criar corrente, desculpa, é capaz de criar um ímã, né, linhas de campo magnético, através de corrente elétrica. Né? No caso aqui, ó, por exemplo, essa corrente elétrica, ela criaria campo magnético, né, se orientado conforme a regra da mão direita. Então, se você colocasse o seu polegar no sentido da corrente, os outros dedos te dariam o sentido do campo magnético. Então, você teria linhas de campo magnético, né, criadas assim, ó, polo norte para cá, e o retorno aqui delas para cá, com o polo sul. Né, e essas linhas de campo se fechando aqui pelo estator da máquina. Tá? Então, essa seria a proposta. Deixa eu só melhorar essa segunda linha de campo aqui para deixá-la mais visível. Tá? Então, a gente teria aqui campo magnético criado aqui no estator dessa maneira. Tá? Esse campo se distribui, né, em toda a extensão longitudinal da máquina. Né? De tal forma, então, que a gente pode caracterizar uma onda de campo magnético. Tá? Ele vai estar presente aqui em toda extensão longitudinal com o mesmo valor. Né? Então, se você unir aqui, você vai ter o mesmo valor de campo magnético em toda a extensão longitudinal da máquina. Né? E a máquina é construída para promover uma distribuição suave desse campo no espaço. Nós vamos ver como no terceiro módulo da disciplina, que é a que trata de campos girantes. Então você vai ter aqui, ó, uma região da máquina, ou seja, desse ponto até esse, né, uma faixa angular aqui da máquina, ó, que vai conter o polo norte desse ímã. Tá? E uma outra faixa onde retornam as linhas de polo sul do ímã. Então você vai ter o polo norte e o polo sul criados, né, dessa maneira, com uma distribuição senoidal aqui no espaço. Aqui está a divisão entre eles, que é assim mais ou menos, ó, né, e a gente vai ter essas linhas de campo distribuídas aqui no espaço. E aí, Leandro, para ter o torque, a gente vai criar um outro ímã no rotor. Né? Esse ímã do rotor, ele pode nascer, né, de um ímã permanente instalado aqui na peça do rotor, ou ele pode ser sintetizado por corrente elétrica também. Tá? De toda forma, vai se criar um ímã no rotor. Né? E aí você vai ter esse ímã do rotor, vamos desenhar ele aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, o rotor é essa peça em preto. Vou buscar uma cor diferente aqui. Aí você vai ter também, né, uma região do espaço, uma faixa angular aqui com o polo norte do rotor e a outra faixa com o polo sul. Né? Essa faixa com o polo norte se estende na direção longitudinal do rotor. Opa, desculpa. Aqui, ó, o polo sul aqui eu acabei desenhando chegando no estator. Ele vai acabar aqui no rotor, tá?
Polo norte, polo sul, tá? Então, uma onda mesmo aqui de campo magnético. E aí, o torque vai ser desenvolvido aqui pela atração entre o polo norte do ímã do rotor e o polo sul do ímã do estator, ou vice-versa, né? O polo norte do estator com o polo sul do rotor, tá? Ímã se atrai, polos opostos se atraem, né? Então, pela atração entre esses ímãs aqui, entre esses polos opostos, o norte e o norte do estator, que é esse, desculpa, o norte do rotor, que é esse verde, que é o azul, e o sul do rotor, que é o verde, né? A gente vai ter uma força mecânica, né? Essa força mecânica vai ser feita no sentido de alinhar esse polo sul verde com o polo norte azul. Então, essa força mecânica vai ser orientada para cá, ó, em toda a extensão do corpo do rotor. Né? Da mesma forma, do outro lado da máquina, você vai ter uma força mecânica também orientada para cá. Né? Olha que interessante isso aqui, como os condutores que percorrem, que montam as bobinas da máquina são orientados, né, na direção longitudinal, o campo magnético é na direção radial, tá? Vou desenhar isso aqui de frente. Tá o estator, tá o rotor. Desenhar um pouquinho para cá. Tá o rotor aqui, ó. Tá, os condutores são lançados assim, ó. Se a gente vê de frente, nós estamos vendo de frente aqui, ó. Tá? Essa visão aqui. Então você tem corrente elétrica aqui, né? As linhas de corrente nesse sentido. O campo magnético que elas criam, ou que essas linhas de corrente criam, estão no sentido radial. Tá? Então você vai ter, aplicando a regra da mão direita, né? Linhas de campo magnético em sentido radial, por exemplo, montando aqui o polo sul de um ímã, e essas linhas de campo voltam montando o polo norte do mesmo ímã. Tá? Com uma concentração diferente no espaço. A gente monta a máquina para que tenha mesmo uma quantidade diferente de linhas de campo magnético no espaço para evitar pulsação de torque. Nós vamos discutir mais disso depois. Ok? Então você vai ter aqui linhas, por exemplo, polo norte e sul, né? Polo norte saindo de um lado e sul voltando do outro. E o próprio rotor também cria o seu ímã. Tá? Com campo magnético, né, defasado no espaço com relação a esse campo do estator. Tá? Então, essa região aqui que você tem o polo norte do estator, potencialmente tem a maior, você tem algumas linhas de campo de polo sul do rotor. Né? E aí, pela atração entre o norte do estator e o sul do rotor, né, você vai ter força mecânica. Essa força mecânica vai ser para cá, tendendo a alinhar o sul do estator com o norte do rotor. Do outro lado vai ter o efeito, o mesmo efeito, só com sinais opostos. Tá? E aí você vai ter uma outra componente de força aqui, chamado binário de força, o pessoal na mecânica até chama assim. Né? E por essa força, né, feita aqui de maneira perpendicular ao braço de alavanca, a gente cria um efeito de rotação chamado de torque eletromagnético. Tá? Então, o torque da máquina elétrica se estabelece
dessa maneira, por uma atração de ímãs, né? E a gente vai controlar esse torque controlando a orientação e a intensidade desses ímãs, e esse controle vai ser feito através do controle da corrente elétrica. Nós vamos ver isso depois com calma. Aqui eu só estou explicando de maneira qualitativa ainda como que esse torque é estabelecido, tá? Por atração de ímãs, que é o torque eletromagnético, né? O torque da carga, ele é implementado de acordo com a natureza do sistema mecânico daquela carga, tá? Então, por exemplo, içamentos iguais a esse que nós mostramos aqui no exemplo, ó, são sistemas que estabelecem um torque de carga constante, tá? Por quê? Né? O torque, esse torque de carga aqui do içamento, olhando aqui para essa figura, ele vai ser o produto da força, né, que o agente externo que desenvolve o torque aplica, vezes o braço de alavanca, né? Observa que a força peso que o planeta desenvolve aqui só depende da massa vezes a aceleração da gravidade. E o raio do dromo de aço, que contém o cabo de aço, né, ele não muda com o tempo. Né? Você monta lá o dromo para enrolar o cabo de aço e ele não vai ter o seu raio variável com a operação da máquina. Então, o que acontece? Esse torque de carga aqui, ele independe da velocidade angular. Tá? A gente, então, costuma, né, caracterizar, aí tem um elemento novo, né? A gente costuma caracterizar esses agentes, né, que desenvolvem torque, sejam os agentes de tração, que são a máquina elétrica, ou os agentes de carga, as cargas mecânicas, a gente costuma caracterizá-los pela curva de torque em função da velocidade. Tá? Então, no caso do dromo com o cabo de aço, o torque de carga independe da velocidade angular. Pode estar subindo ou descendo, quer dizer, velocidade angular positiva ou negativa. Tá? Você pode ter velocidade angular positiva, por exemplo, para subir e negativa para descer. E esse torque de carga, né, ele é constante. Tá? Então, esse tipo de carga, a carga constante, ela caracteriza sistemas de içamento, os sistemas que você tenha que mover uma carga contra o campo gravitacional, tá? Não necessariamente só em movimento na vertical, né? Igual no caso aqui do dromo com a carga. Aqui a gente está com movimento contra o campo gravitacional, né? Tem outros sistemas mecatrônicos que também fazem isso. Somente a gente não tem o movimento totalmente na vertical aqui, né? Exemplo, as correias de minério, de mineradoras, né? Então você tem uma correia aqui qualquer, e a gente vai com essa correia transportar uma massa, por exemplo, uma pilha aqui qualquer de minério.
né? Para que essa massa possa se deslocar nesse sentido, aqui, né, a gente vai observar a ação da força-peso, né? Só que ela vai se manifestar da seguinte maneira, ó, se você tiver um ângulo de inclinação aqui, θ da correia, né? Você tem a força-peso para cá, para baixo, né? E aí, fazendo a decomposição de força, você tem a componente aqui, para cá, e outra para cá, ó, tá? Esse ângulo θ aparece aqui, esse mesmo ângulo, né? Então, você tem uma componente aqui, P cosseno θ, e a outra aqui que é a P seno θ, né? Então, para que essa massa suba com velocidade constante, a própria correia aqui no ponto de contato com ela, né, vai ter que promover uma força igual à da gravidade. Então, você vai ter que ter uma força aqui também igual a P seno θ, né? Essa força vai ser transferida aqui ao contato com os roletes por ação e reação. Então, essa força P seno θ da correia ela vai ter que ser transmitida pelo rolete. Logo, o rolete também vai receber uma força contrária de mesmo módulo. Terceira lei de Newton. P vezes o seno do ângulo de inclinação. Essa força vai ser aplicada a um dado braço de alavanca aqui, ó. Então, o que ela vai promover? Torque. Um torque de carga que vai aparecer aqui no eixo de rotação do rolete, que é esse aqui que eu vou desenhar em vermelho. Tá? Então, a carga aqui também promove sua intenção de rotação, que vai ser dada por P seno θ vezes o raio. Tá? Esse torque, né, também independe da velocidade angular. Tá? Então, é um sistema que também promove o deslocamento de uma carga contra o campo gravitacional. A carga está subindo de alguma maneira, só não é em movimento vertical, o movimento está inclinado. Tá? E ela também é caracterizada por um torque de carga constante, ele independe da velocidade angular, que é o que a gente desenhou aqui. Tá? Então, cargas que se movem contra o campo gravitacional, ou içamentos, no plural aqui, ó, são cargas caracterizadas por torques constantes. Bom, tem outras cargas mecânicas que já dependem da velocidade angular, né? Então, por exemplo, tem, no caso de bombas, ventiladores, exaustores, os sistemas mecatrônicos que se movem contra um fluido ou que tracionam um fluido, né, como no caso de bombas, eles vão ter torques de carga quadráticos. Então, o torque de carga vai crescer com o quadrado da velocidade angular do eixo. Quanto mais velocidade angular, maior o torque resistente destes sistemas. Tá? Então, aqui a gente está falando de sistemas mecatrônicos que tenham que mover fluidos, igual a bombas, ou que se movem imersos em um fluido, tal como acontece com veículos, né? Veículos, carros, eles vão sofrer a ação de diversos agentes externos, todos eles são cargas restritivas ao movimento, e um deles é o vento. Né? E a gente até repara, quando a gente está dirigindo, que quanto mais rápido, maior a força resistente do vento. O carro vai até consumir mais, inclusive. Tá? Então, esse tipo de carga mecânica tem característica quadrática. Tá? Então, bombas, ventiladores. Né? Ventiladores,
movendo o vento, que é um fluido, tal como a água. Exaustores, bombas, ventiladores, exaustores, compressores, tá? Então, esse tipo de carga mecânica, tá? Todas elas têm característica quadrática. Tá? Existem cargas que têm comportamento colombiano, né? Colombiano que é o seguinte, são cargas que têm um alto torque, um torque que vai crescendo enquanto a velocidade é nula. Um torque de atrito estático colombiano. Aí na hora que elas começam a se mover, o torque cai. Você tem, né, um comportamento colombiano estático e o dinâmico, né, igual a gente vê em alguns corpos na física. Tá? Então, carga de comportamento colombiano tem essa característica. Torques de mancais, né, rolamentos, eles têm característica linear, eles crescem linearmente com a velocidade. Né? O rolamento, por mais que ele, né, a gente compre para ele ter torque quase que nulo, ele não é nulo. Né? Se você desliga um motor, né, e o sistema está rodando, porém após um tempo ele para. Então alguém frenou ele. Né? Quem que é esse alguém que frena? Né? Tipicamente rolamentos. Tá? Você tem vento ali dentro, o ar também ajuda, mas você vai ter ação de rolamentos. E os rolamentos, eles têm torques de carga que são proporcionais à velocidade angular. Né? Algumas cargas mecânicas possuem todos estes elementos, ou alguns deles, atuando sobre o eixo do sistema ao mesmo tempo. Né? Então, você pegar o sistema mecatrônico de um veículo elétrico, por exemplo. Né? Se você estiver subindo uma rua, né, você vai ter o torque constante da gravidade, né, o torque de carga ele vai ser dado pela soma do torque constante da gravidade, mais o torque quadrático do vento, né, o carro está se deslocando contra o ar, né, você vai ter também o torque quadrático do ar, também o torque dos rolamentos do carro, né, inclusive os rolamentos eles vão promovendo um torque menor depois que o carro está zero, o pessoal fala que até a fase que você está amaciando o carro, né, na verdade, os rolamentos estão se acomodando e chegando ao regime nominal de trabalho, onde os seus torques vão ser mais baixos. Tá? Mas é fato que eles estão presentes ali. Ok? E aí todos eles se somam para compor o torque de carga total visto no eixo da máquina. Ok? Então aqui é uma caracterização, né, de como a máquina cria torque eletromagnético, o que é o torque eletromagnético dela, e os torques de carga típicos que a gente encontra nos sistemas mecatrônicos. Tá? Bom, o recado hoje era só esse, era a caracterização, né, da segunda, a caracterização da dinâmica do movimento com a segunda lei de Newton. Eu queria te explicar quais são os torques envolvidos, como que esses torques nascem, pelo menos numa ideia qualitativa, e a gente vai usar desse conhecimento no restante das análises da disciplina. Eu queria abrir a palavra para você, para dúvidas, para considerações, saber se você entendeu. Não, então, deu para pegar bastante coisa, assim, eu entendi a base do que você estava falando. Aí a minha dúvida é mais sobre a disciplina mesmo, nem sobre a matéria específica. Sim. Vai ter algum livro de referência, algum material a mais, ou vai ser só suas aulas mesmo? No plano de curso, eu recomendo alguns livros. Tá? Esse assunto, Leandro, ele é muito pulverizado em vários livros, e eu recomendo no plano de curso alguns deles. Né? Por exemplo, para esse módulo de mecânica rotacional, eu recomendo o livro do Halliday e Resnick, aquele de física, Sei.
física mecânica, sabe? A parte mecânica rotacional ali ajuda bem. Agora, como a disciplina tem um teor muito multidisciplinar, tá? A própria máquina elétrica, né, ela pega, operando em modo motor, né, ela pega energia elétrica, e aí você tem todo um conjunto de leis da elétrica para entender esse sistema, aí converte isso para essa energia para o formato, parte dessa energia para o formato magnético, é um outro conjunto de leis, e a outra parte vira energia mecânica, que é um outro conjunto de leis. Então, o que acontece? O sistema, como um todo, assim, ele tem múltiplos formatos de energia. Então, eu não tenho um livro fixo que trata do jeito que eu abordo. Então, cada Entendi. módulo ele é mais bem tratado em um livro. E aí a aula é, digamos assim, um elemento para colar todo mundo, entendeu? Então, assim, Uhum. definitivamente o material mais recomendado da minha parte são as notas de aula mesmo, Ah, mas não, terão os beleza. livros também, tá? Eu vou colocar o plano de curso no portal, aí tem os livros lá, enfim, se estiver lendo alguma coisa dentro dele, se quiser me consultar também, fica à vontade, eu tô à disposição. Não, beleza. E aí eu também tô, quando puder, quando você colocar as aulas no YouTube, você só avisa lá, só pra gente pegar o. Tipo assim, porque eu vou pegar as imagens, né, que você vai compartilhar também, mas é pra me fazer anotação, essas coisas mesmo. Perfeito, eu aviso sim, eu mando o recado lá. Não, beleza, então. Obrigado, viu, professor? Valeu, Leandro, obrigado aí pela presença, cara, bom fim de semana para você e até quarta-feira. Bom final de semana pra você também. Até quarta. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.